E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Crow e hoje nós vamos reagir a um vídeo chamado Os Maiores Mistérios da Bíblia, do mano Lost. Não conheço esse canal, então vamos lá. Se o vídeo for bom, eu já me inscrevo no canal dele. Então, tamo junto. Vídeo original na descrição. Bora reagir. Lost. Maiores Mistérios da Bíblia. Quando pensamos na história do mundo, na formação das sociedades e na cultura ocidental, existe um elemento central que conecta tudo isso: a Bíblia Sagrada. Ela é, sem sombras de dúvidas, o livro mais impactante, traduzido, vendido e lido de toda a história da humanidade. Para bilhões de pessoas ao redor do planeta, essas páginas representam a palavra viva de Deus, a base de sua fé e a bússola para suas decisões. Para historiadores, arqueólogos e cientistas, ela é um documento antigo absolutamente fascinante e um verdadeiro mapa que nos ajuda a desvendar o passado da nossa civilização. Mas além de fé e de história registrada, existe um lado da Bíblia que pouca gente ousa explorar a fundo. Entre suas linhas e relatos milenares, o texto sagrado guarda mistérios profundos e enigmas que há séculos desafiam a mente dos maiores investigadores, linguistas e teólogos do mundo, com locais que desapareceram, seres misteriosos e passagens enigmáticas que até parecem um verdadeiro quebra-cabeça. E por conta disso, no vídeo de hoje, nós vamos abordar os maiores mistérios presentes na Bíblia Sagrada. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar um aviso muito importante. Esse vídeo não tem, de forma alguma, a intenção de desmentir a Bíblia, questionar os dogmas religiosos ou ferir a fé de ninguém. Muito pelo contrário, a intenção aqui é puramente movida pela curiosidade histórica e cientista, olhando para o texto sagrado sob a ótica dos pesquisadores modernos e apresentando algumas das maiores incógnitas que surgiram ao longo dos séculos. Afinal, mesmo quem estuda as escrituras a vida inteira, reconhece que existem muitos detalhes ali que parecem muito longe de uma resposta definitiva. Então fica comigo até o final do vídeo, pois o que você vai ver aqui hoje vai muito além do que a maioria das pessoas conhece ou ouve por aí. A Arca da Aliança. A Arca Vamos da começar com um Aliança. dos artefatos mais sagrados e temidos da história: a Arca da Aliança. Descrita na Bíblia Ué, como uma caixa esse de madeira barulhinho de aí foi do Play alcácer 2 lá coberta de do ouro PES. puro, ela não era apenas um objeto comum, mas sim, era considerada a própria manifestação física da presença de Deus na Terra, possuindo poderes impressionantes em batalhas e guardando nada menos que as tábuas dos 10 mandamentos. O grande mistério começa no ano de 586 a.C., quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o Templo de Salomão e saqueou a cidade. Os registros da época trazem listas minuciosas de tudo que foi levado para a Babilônia, mas o mais estranho é que a Arca da Aliança simplesmente não é mencionada, ela apenas sumiu sem deixar pistas. A bias desse sumiço surgiram teorias impressionantes. Uma das tradições mais antigas diz que o profeta Jeremias escondeu a arca em uma caverna secreta no Monte Nebo antes da invasão, selando a entrada para sempre. Mas a teoria mais aceita nos leva até a Etiópia. Os cristãos ortodoxos de lá afirmam categoricamente que a arca real foi levada para a África pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, e hoje ela estaria guardada na capela da Nossa Senhora de Sião, vigiada por um único monge que nunca pode deixar o local. E como ninguém tem permissão para ver o objeto, o paradeiro da arca continua sendo o maior mistério da arqueologia mundial. Nephilim. Nephilim é o cara gigante lá, né? Se você abrir o livro de Gênesis, do capítulo 6, vai se deparar com uma das passagens mais estranhas e debatidas de todas as escrituras. O texto bíblico diz que numa época em que os homens se multiplicavam, os chamados filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e geraram filhos com elas. O texto os descreve como gigantes ou heróis da antiguidade. Falei era gigante. Mas quem eram esses seres? Esse mistério divide os teólogos em duas grandes correntes. A primeira defende que os filhos de Deus eram apenas a linguagem justa de Sete, que se misturou com a linguagem pecaminosa de Caim, gerando líderes poderosos
em um sentido figurado de gigantes. Por outro lado, uma interpretação muito forte no judaísmo antigo, apoiada por textos como o livro de Enoque, afirma que os filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos que desceram à terra e cruzaram com os seres humanos. O resultado teria sido uma raça híbrida de gigantes litúrgicos e violentos, o que teria sido um estopim para Deus enviar o dilúvio. Esse mistério alimenta até hoje diversas teorias da conspiração na internet sobre supostos esqueletos gigantes que teriam sido escondidos pela ciência. E embora todas as fotos sejam fraudes, a identidade real dos Néfilim na Bíblia permanece uma incógnita fascinante. O fruto proibido. A tradição popular e a arte renascentista consolidaram a maçã como o grande símbolo do pecado original. Mas aqui está o detalhe que muita gente esquece. A Bíblia nunca disse que o fruto proibido era de fato uma maçã. O texto sagrado fala apenas no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, qual que é esse fruto? De onde veio a maçã? Isso nasceu de um trocadilho linguístico na tradução da Bíblia para o latim, feita no século IV. Em latim, a palavra mal é malum, e a palavra para maçã também é malum. Os leitores medievais misturaram as duas coisas e a maçã virou a grande vilã. Outros estudiosos sugerem que o fruto real poderia ser um figo, uma romã ou até mesmo um trigo. Mas o verdadeiro mistério é o que esse fruto representa. Pesquisadores apontam que essa passagem simboliza uma virada crucial na jornada humana, o despertar da autoconsciência. Ao comer do fruto, o ser humano perde a inocência primitiva, ganha a percepção da própria mortalidade e faz a transição para o livre-arbítrio. E a partir dali, a humanidade passa a carregar o peso e a responsabilidade de escolher, por si mesma, entre o certo e o errado. Anos perdidos de Jesus. Bora! A vida de Jesus Cristo é o pilar central do Novo Testamento, documentada detalhadamente nos Evangelhos. No entanto, existe um imenso ponto de interrogação cronológico na sua história. A Bíblia nos conta sobre o seu nascimento e relata um episódio marcante quando ele tinha 12 anos, discutindo teologia no Templo de Jerusalém. Mas de repente, o texto dá um salto direto para os seus 30 anos, quando ele começa o seu ministério público. Onde estava e o que fez Jesus durante esses quase 20 anos de silêncio absoluto das Escrituras. Esse período ficou conhecido como os Anos Perdidos de Jesus e é um terreno muito fértil para especulações. A explicação tradicional e mais simples é que ele viveu uma vida comum e discreta em Nazaré, trabalhando como carpinteiro ao lado de sua família até o momento de sua revelação. Mas existem outras teorias alternativas mais fascinantes. Alguns pesquisadores sugerem que durante esse tempo ele teria viajado pelo Oriente, estudando com sábios na Índia ou na Pérsia. Outra linha de estudiosos defende que Jesus passou esse período vivendo com os essênios, uma comunidade judaica mística e isolada que vivia no deserto de Quiram, o mesmo lugar onde foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. Como a Bíblia se silencia sobre essa fase, o mistério permanece guardado pelo tempo. Consorte divina de Yahweh. Para fechar a nossa lista, trazemos uma descoberta arqueológica que gerou profundos debates no século XX. Me lembra Hoje, nós conhecemos Deus da Bíblia, Yahweh, sob a perspectiva de um monoteísmo absoluto e rigoroso. A crença de que existe apenas um único Deus, que não possui imagem e nem contraporte feminina. Porém, achados arqueológicos mostram que a transição para o monoteísmo puro foi um processo longo. Em locais como o deserto do Sinai, arqueológicos encontraram inscrições em pedaços de cerâmica que datam dos séculos 8 e 7 a.C. E o que estava escrito ali chocou muitos pesquisadores. As inscrições mencionavam bênçãos em nomes de Yahweh e sua Êxera. A Êxera era uma conhecida deusa da fertilidade cultuada pelos povos cananeus. Encontrar o nome de Deus associado a uma divindade feminina sugerindo que ela seria sua esposa gerou um enorme debate. E como os teólogos explicam isso? Na verdade, esses achados confirmaram uma realidade que a própria Bíblia denuncia.
Se você ler os livros dos profetas, vai perceber que eles passavam o tempo todo brigando com o povo de Israel por adorar os deuses das nações vizinhas e colocar altares pagãos dentro do templo. Esse mistério arqueológico nos mostra que o povo comum muitas vezes misturava as religiões e a consolidação do Deus único e absoluto foi uma batalha cultural intensa e cheia de desafios históricos contra as tradições daquela época. Com base em tudo isso, é fascinante perceber como um texto tão antigo ainda guarda camadas de mistérios que desafiam a nossa compreensão e nos fazem pesquisar cada vez mais profundamente. Cada uma dessas incógnitas nos mostra que a história da religião e da humanidade é rica, complexa e cheia de nuances. Mas para você, de todos esses mistérios que nós vimos hoje, qual deles é o mais intrigante e inexplicável de todos? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber. E caso você tenha chegado até aqui, é porque você gostou do vídeo. Ai, pessoal, da hora o vídeo, muito bom. Infelizmente, eu trago a notícia pra vocês que fomos desclassificados da Copa do Mundo. 2-1, Noruega. Infelizmente é isso. Mas vídeo muito bom do Ambuplay. E se inscreva no canal lá do senhor Ambu. Vídeo original na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto e até o próximo vídeo.